Obrigada. Bom dia, então, a todos, né? E obrigada pela participação. O título, então, é Aprimoramento das condições de trabalho em unidades de alimentação e nutrição com abordagem em análise ergonômica. Com orientação, então, da prof. Vanessa e com orientação da professora Ângela. A estrutura, então, da apresentação, capítulo 1, a introdução, capítulo 2, revisão de literatura, 3, métodos de pesquisa, 4, resultados e discussões, 5, considerações finais. Então, a introdução, né, vai apresentar acerca do tema proposto, unidades de alimentação e nutrição, então, no âmbito escolar. Então, um pouquinho da apresentação do tema, né, falando um pouquinho sobre a unidade de alimentação e nutrição, só para abordar que ela, então, ela aborda, assim, abrange, né, um leque de lugares, né, desde lanchonetes, hotelaria, serviços de buffet, empresas fornecedoras de serviços de alimentação coletiva, né, entre outros, né, muitos outros, e também faz parte, então, a alimentação escolar, né, que é o tema, então, também do estudo, da pesquisa. As cozinhas, então, industriais, falando um pouquinho também sobre isso, né, eles fazem parte das unidades de alimentação e nutrição e são unidades de refeição que pertencem à área de alimentação coletiva, na qual sua finalidade, então, é conduzir a produção dos alimentos e as refeições, né, com padrões de higiene e qualidade estabelecidos em normas e legislações, tanto nacionais quanto internacionais, né, além de seguir as práticas adequadas de processo e processamento. E os espaços, então, das cozinhas nas unidades de alimentação e nutrição, elas devem ser funcionais, então, em condições ergonômicas adequadas, para garantir o conforto e bem-estar, então, tanto dos colaboradores quanto dos usuários, né, no caso, os estudantes que vão utilizar esses ambientes. De acordo com DIL, né, então, ambientes inadequados, eles podem favorecer problemas relacionados à saúde dos trabalhadores, já que usualmente essas funções executam ações repetitivas e também que exigem esforço dos colaboradores. Um pouquinho sobre a justificativa e a relevância, então, do estudo, é que a realização da pesquisa ela vai justificar tanto para sua relevância social como econômica, em que os assuntos merecem mais estudos e análises, pois mesmo com as leis, né, e as normas vigentes, muitos ambientes ainda e estudos mostram que algumas ainda estão em conformidade, desde imobiliários até a estrutura física, né, o qual pode prejudicar a saúde dos colaboradores, como a produtividade das refeições, então, ofertadas, né. Problematização é que a produção das refeições, então, no Brasil, ela exige alta produtividade dos operadores em um tempo limitado. Então, porém, em condições inadequadas de trabalho, com problemas de ambiente, nos equipamentos imobiliários e que acabam levando à insatisfação, cansaço excessivo, né, os problemas de saúde, os acidentes de trabalho e também isso pode resultar, né, numa queda na produtividade. Os objetivos, então, geral do trabalho é aprimorar as condições de trabalho em unidades de alimentação e nutrição, a partir da análise do ambiente construído através, então, do MEAC, né, o Método Ergonômico do Trabalho Construído. Específicos, realizar levantamento fotográfico e arquitetônico dos ambientes, né, principalmente a cozinha e o depósito, para a identificação dos ambientes e elencar nas etapas, né, do MEAC. Conhecer o dia a dia dos colaboradores, né, os cozinheiros alimentares, que circulam pelos ambientes para identificar as dificuldades encontradas pelos mesmos, concomitante com a utilização e aplicação dos métodos propostos. Identificar e analisar as situações de desconforto em relação às tarefas realizadas e riscos ocupacionais entre os colaboradores. Sugerir intervenções através de leis, normas técnicas, livros e artigos científicos a fim de propiciar maior conforto e bem-estar aos colaboradores da empresa. Então, um pouquinho sobre a revisão de literatura, né? A qualidade, né, no caso, a unidade escolar, ela desempenha um papel fundamental na formação de hábitos alimentares, onde o espaço engloba uma proporção considerável de crianças e adolescentes que permanecem por um período diário, né, significativo nas escolas.
A unidade de alimentação e nutrição, ela é considerada, né, uma unidade de trabalho que desempenha atividades relacionadas à alimentação e nutrição, visa o planejamento, assistência alimentar, a clientela, né, e funcionários, fornecendo alimentação adequada, planejamento e execução de pesquisas na área de nutrição, o desenvolvimento de programas de educação nutricional, individual e coletiva, colaboração na formação de profissionais na área da saúde e avaliação das atividades desenvolvidas pelos serviços. Então, a gente tem também duas formas de gerenciamento, né, nessas unidades, que seria uma de autogestão e a outra de terceirização, onde a autogestão, ela engloba, então, quando é realizado pela própria empresa, né, e a terceirização é quando uma outra empresa, então, executa as atividades ali dentro da cozinha, né, e faz todo o processo, desde compra de alimentos, enfim, né, daí vem terceirizado. Também sobre as condições, então, de trabalho, né, nessas unidades, elas devem ser melhoradas a fim de evitar danos à saúde dos trabalhadores, bem como queda da produtividade, e, né, consequentemente, também o aumento de custo para as empresas. E também, então, né, que foi a realização com as merendeiras, né, as cozinheiras alimentares, e elas ocupam um lugar central no debate por serem as responsáveis direta, né, pelo preparo da alimentação, quando ao considerar a unidade escolar como um espaço para educação e saúde. Nisso, né, o estabelecimento ele tem que ter uma rotina, né, um fluxo adequado na unidade, que evite o cruzamento de tarefas e o trânsito, facilita o trabalho e também otimiza o tempo. Sobre a ergonomia, então, ela é necessária para projetar e construir os ambientes que utilizam o dia a dia, contribuindo para que os espaços, então, se tornem habitáveis, visando saúde e bem-estar. E o nome ergonomia, então, né, ele deriva de duas palavras gregas, que seria do trabalho e a lei natural, né, que daí formam a palavra ergonomia. Sobre o EMEAC, então, também, né, conforme a gente foi abordado no trabalho, e também descrita pela Villarruco, né, ela está organizada em 4 fases distintas, que seriam a análise global do ambiente, identificação da configuração ambiental, avaliação do ambiente e uso do desempenho das atividades, percepção ambiental, e essas fases, elas se interconectam para formar um diálogo ergonômico abrangente, né, do ambiente em questão. Então, os métodos de pesquisa. A pesquisa ela tem uma abordagem quali e quantitativa, sendo realizados a partir das análises e dados coletados, então, nas unidades de alimentação e nutrição, no âmbito escolar, então, no estado de Santa Catarina. A fim, então, de compreender, né, como são utilizadas e aplicadas essas análises ergonômicas nas unidades de alimentação e nutrição, essa pesquisa ela foi dividida, então, em 5 fases, né, 5 etapas, com características metodológicas diferentes, né? Então, na primeira etapa foi a seleção das unidades escolares, né, cozinhas e também análise em depósito. O segundo foi a ferramenta de observação dos ambientes, né, e também a ficha de inventário ambiental. A elaboração e aplicação de entrevista e a aplicação também do método RULA. Na quarta etapa, então, foi a aplicação do poema dos desejos. E a 5, então, foi a identificação em conformidade com a NR 17, a RDC 216 e também a NR 6, né? E também elaboração e proposição de adaptadores e melhorias nesses ambientes. Além, né, das etapas citadas, também entende-se como etapa 0 do estudo, apreciação e aprovação junto ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa foi realizada, então, em unidades de alimentação e nutrição no âmbito escolar, né, no ano de 2022-23. A aplicação da metodologia foi baseada na metodologia ergonômica, né, para o ambiente construído, né, EMEAC, proposta por Villarruco, que prevê, então, a realização dessas 5 etapas descritas no referencial teórico do presente estudo, né, e também especificadas para o contexto da pesquisa nessas etapas.
A primeira etapa, então, foi a seleção das unidades escolares, né? Foram identificadas e analisadas as unidades, então, no total eram 26 unidades escolares, que são pertencentes, então, à Coordenadoria Regional de Educação de Palmitos, Santa Catarina. E as unidades escolares, então, elas estão localizadas em 8 municípios, né? Que são Águas de Chapecó, Caibi, Cunhaporã, Cunhataí, Mondaí, Palmitos, Riqueza e São Carlos, né? E os critérios para a seleção dessas unidades ocorreram através da realização do preenchimento de um quadro comparativo, onde então verificou o nome da escola, a cidade, total de matriculados, o sistema de gerenciamento, né? Se era autogestão terceirizada, o tipo de cardápio, o turno, a quantidade diária de cozinheiros alimentares, né? Entre outras características, né? Que foram avaliadas. Para a seleção, então, desses critérios, foram utilizados para a escolha das unidades, né, nesse setor escolar. Um dos critérios que foi utilizado, então, foi a quantidade entre os alunos matriculados nessas unidades, e a quantidade também parecida, uma média das refeições que eram ofertadas por dia, né? Num mês lá, foi pego quantas refeições eram ofertadas, para ter mais ou menos a quantidade também de alunos parecidas, né? Para não ficar muito diferente. O outro critério também foi através do sistema de gerenciamento, em que cada uma possui, né? Dessas 18, então, escolas, elas são terceirizadas, que nem mostra o quadro, a tabela, né, no caso, apresentada. Duas eram casa familiar, um era o SEJA de Palmitos, né? Também tinha a unidade descentralizada, que a gente chama de UD, o SEJA, que era 3, autogestão, e as unidades também descentralizadas do SEJA, que eram 2, porque essas 2, elas estavam inseridas junto também à unidade regular. Então, por isso, essas 2 também, no caso, essas 2 foram descartadas, né? Porque elas estavam junto com o município. Então, isso também foi um critério no caso de exclusão, essa parte né, dessas 2 unidades. Na segunda etapa, então, foi a observação e ficha de inventário ambiental, né? Para análise e avaliação do ambiente construído, foi utilizado, então, a observação direta, né? Presente no local, pessoalmente no local, e também através de um levantamento fotográfico. As visitas nas unidades escolares, então, possibilitaram também o preenchimento de uma ficha, né, do inventário ambiental, que essa foi a segunda etapa. A terceira etapa, então, foi uma análise da avaliação postural, né, para identificar, então, o perfil desses usuários, né, que as cozinheiras alimentares, e também analisar situações, então, de desconforto em relação às tarefas, né, as atividades que eram realizadas e os riscos ocupacionais, possíveis riscos, né, ocupacionais entre os colaboradores. No caso, a entrevista, então, foi aplicado e elaborado uma entrevista, né, com as cozinheiras, com uma entrevista semi-estruturada, com o objetivo de uma conversação com informações, então, que fossem pertinentes para ver um pouquinho sobre essa etapa. Também foi aplicado e utilizado o método RULA, né, para uma análise ergonômica de posturas. E a utilização, então, do método RULA, ele foi pensado para esse estudo, ele justifica-se pelo fato de que esse método é de fácil aplicação e é bastante utilizado em análises ergonômicas para posturas e atividades desenvolvidas nos postos de trabalho. Também teve a quarta etapa, então, que nessa etapa, então, foi realizada a percepção e avaliação do usuário frente ao ambiente construído, então, foi através do poema dos desejos. E na quinta etapa, então, foi a análise das condições ergonômicas, que, segundo o diagnóstico ergonômico do ambiente, foi realizada análise e avaliações dos dados coletados e dos registros obtidos durante a pesquisa, além de levar em considerações as opiniões dos usuários para fazer observações acerca das atividades e condições pertinentes presentes no local. Então, para análise dos dados, então, né, para tabulação dos dados referente ao método RULA, utilizou-se o software Ergolândia versão 8.0,
e analisou-se os dados a partir das observações, registros fotográficos e filmagens, e foi atribuído pontuações para cada atividade desenvolvida, sendo que a avaliação postural foi realizada, então, também utilizando o software Kinovia, versão 0.9.4, para gerar, então, as angulações. E o público-alvo, então, da pesquisa foi as cozinheiras alimentares, né? Sobre os resultados e discussões, então, na primeira etapa, né, teve a primeira e a segunda etapa, que foi a primeira etapa, então, realizada na coordenadoria, né, conversado com a coordenadoria, e a partir disso foi elencado essas unidades escolares, né, que resultou em 6 unidades a partir dos critérios de exclusão e inclusão, né, foi gerado 6 unidades de alimentação e nutrição, e a partir dessas 6, né, foi aplicado alguns métodos. Na segunda etapa, então, foi verificada foi aplicada a ficha de inventário ambiental, né, através das fotografias, filmagens e também a ferramenta de observação sistemática. A aplicação se deu em dias diferentes, né, em alguns turnos matutinos e outras vespertinos, durante, então, o ano de 2022 e 2023. E através, então, da ferramenta de observação sistemática realizada a realização do levantamento fotográfico, medições e análise do ambiente construído, identificou-se os mobiliários, os equipamentos presentes no local, os materiais e cores dos pisos, paredes, tetos, portas, janelas existentes, que a partir dessa análise, então, pôde preencher a ficha do inventário ambiental nessas 6 unidades, então, escolares. As atividades desenvolvidas no ambiente, através da análise dos dados obtidos com o preenchimento das fichas, verificou-se que todas as unidades analisadas desempenharam, então, atividades de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, cocção, distribuição das refeições aos alunos, higienização dos móveis, dos equipamentos, dos utensílios, e assim como o tratamento de lixo. Então, com base nas plantas baixas, então, analisadas, que eu vou mostrar a seguir, né, as unidades, né, de alimentação e nutrição escolares e as informações contidas nas fichas, então, pôde-se avaliar o dimensionamento dos ambientes. Então, no quadro, né, que nem mostra nos quadros, na tabela, né, o dimensionamento dos ambientes. Pôde-se verificar, então, assim, que as cozinhas, né, segundo o dimensionamento mínimo recomendado para o conforto funcional, estão em conformidade com a resolução, né, SS 493, de 1994, pois todas as unidades possuíam área superior a 20 metros quadrados. No entanto, segundo o manual, né, da ABERC, de práticas de elaboração e serviços de refeições para a coletividade, para calcular a área necessária, são diversos os fatores que influenciam nessas etapas. Então, a quantidade de refeição que serão servidas, o método também de distribuição utilizados, a variedade dos serviços ofertados, o número de pessoas envolvidas na operação, a tipologia, a quantidade de equipamentos disponíveis, então, entre outros, né, que são relevantes. E durante também as visitas, né, exploratórias, com a aplicação dos métodos, observou-se também conflito no desenvolvimento das atividades decorrente ao espaço físico da cozinha, sendo que as causas desses conflitos estão relacionadas com a dimensão do espaço, layout e mobiliário. Apresentavam-se também, né, inadequações das condições ergonômicas, como móveis, bancadas, em locais que dificultavam o fluxo, então, entre esses colaboradores, gerando, assim, um desconforto corporal, né, para desempenhar as atividades diárias nos postos de trabalho, e também prejudicando o bem-estar, a saúde e a segurança dos mesmos, né. Então, um pouquinho sobre cada ambiente, né, foi realizada, então, a planta baixa, né, dos ambientes da cozinha e do depósito, né,
E pode-se verificar, então, que as cozinhas, né, no caso dessa, né, o A1, o dimensionamento para o conforto térmico estabelecido pela resolução, então aborda que as cozinhas, elas têm que ter um pé direito mínimo, né, até pela tabela anterior, de 2,7 metros, com forro obrigatório. E nas UANs analisadas, né, do presente estudo, apenas a UAN 1, né, não atinge, que é no caso essa unidade, ela não atinge a recomendação mínima, o qual possui 2,6, né, o pé direito. Também pode-se verificar que no ambiente as lâmpadas tinha algumas que estavam queimadas, né? Então o ambiente e a imagem em si também ela ficava bem escura, né? Da claridade. As paredes elas possuíam cerâmica, né? Só que ela tinha uma leve textura. Até eram poucas unidades que não tinham essa textura, né? Nos pisos, nos revestimentos cerâmicos. Nessa unidade também, ela tinha o piso mais escuro também, né? Foi verificado que ele era mais escuro. As paredes até o revestimento era clarinho, além de ter essa textura, né? Mas o piso era bem escuro. As portas, então, elas tinham todas, na verdade, todas as unidades, elas tinham portas com mecanismo de fechamento manual. E algumas unidades apresentavam a tela de proteção. No caso, essa unidade, ela tinha, tanto nas janelas como nas portas, essa tela de proteção, né? Que é obrigatório por lei ter, né? Para proteger contra a entrada de vetores, insetos, enfim, roedores. Essa unidade também ela tinha passado por reformas e ampliações, mas a cozinha e o depósito ela foi a única parte que não, o único espaço que não foi mexido, né? Então, como ali nesse caso, como a escola entrou em reforma, eles poderiam ter também reformado, enfim, tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, né, com essa reforma, que já ajudariam bastante, né, nessa unidade. Nessa outra unidade, né, a unidade 2, a gente pode verificar também um piso mais escuro, né? As portas também, elas tinham um mecanismo de fechamento manual e também tinham a tela de proteção nas janelas e nas portas, né? Nessa outra unidade, então, ela também tinha... Nessa até pode verificar que o piso, né, até a parede é um pouquinho mais escura, é um verdinho bem clarinho, né? Que nem mostra na primeira imagem. Mas na segunda imagem dá para a gente ver que o piso ele era branco, né? Mais clarinho, então, que é o certo, o piso tem que ser liso, né? Tem que ser fácil de limpeza, né? E muitas têm essa textura, ela tem um pouquinho da textura no piso, na imagem não dá para ver, mas elas têm, a maioria tem, acho que é uma unidade só que não tem essa textura, né? E isso acaba ficando contaminação, né? Sujeira mais fácil. Essa unidade, então, foi a que mais, assim, foi verificado, a unidade 4, né? Ela foi verificado mais problemas. E de acordo, então, com as análises realizadas, essa foi a unidade que maior apresentou inadequações, né, no ambiente construído. Ela é localizada e inserida junto, né, a um município e que é pertencente, né? Verificou-se inadequações como inexistência de balcões, né, com pia dentro da cozinha para higienização de utensílios, utilizavam o balcão com pia no lavabo, que dá para ver ali na imagem, né, e essa terceira imagem ali, ela é dentro do lavabo, né, e eles utilizavam ali para fazer a higienização das louças. As estantes com produtos de limpeza também estavam ali no lavabo, que também, querendo ou não, entra em contato com o alimento.
balcão com pia e vaso sanitário também, né? Ali do lado tinha o lixo e daí tinha o vaso. O botijão de gás, ele estava dentro da cozinha. O piso, então, de assoalho, também na cozinha. As paredes, elas tinham divisórias em madeira. Inexistência de porta de entrada na área de preparo de refeições. E as janelas e as portas, elas não tinham a tela, né? A proteção contra a entrada de vetores e pragas. E a madeira também, né? A gente pode verificar que ela não é recomendado, né? Para esses ambientes. Então, é mais difícil de limpar, né? E pode ficar também sujeiras. A unidade 5 também dá para verificar que o piso é bem escuro, né? E também tem textura no piso. Um pouco o fluxo, ele fica... A cozinha, ela tá um pouco mal distribuída, então o fluxo pode também notar, né? Enquanto elas faziam as refeições, que elas tinham que ir para um lado, daí ia para o fogão, daí ia para a pia do outro lado, daí a geladeira já estava ali, o freezer já estava em outro ambiente, já estava, né, no depósito. Então, ficava um fluxo bem... que também dificultava o trabalho delas, né? Essa outra unidade, né, ela já possuía nas paredes o tijolo à vista, então isso também não é o mais recomendado, né? Não é recomendado porque pode ficar sujeiras ali, é mais difícil de limpar, é escuro, né? Então, pode se verificar um pouco desorganizado o depósito, a cozinha, né? O fluxo até ele era assim, dava para notar que era um fluxo bom entre as cozinheiras, mas elas relatavam depois, dá para mostrar que elas relatavam que era assim difícil que era mais cansativo até pela mesa tá ali no meio, né? Uma mesa grande, então ela trancava só um pouquinho o fluxo, né? Isso que elas me relatavam na entrevista depois. Aqui mostra um geral, então, das imagens, né? Só para fazer uma conclusão, assim, dá para ver que quase todas, né, eram pisos escuros e com texturas, enfim, né. Algumas eram de madeira, que também não pode, né. Análise, então, falando um pouquinho da análise e avaliação postural, né, então a terceira etapa, ela foi feita a entrevista e o método RULA, né. Nessa etapa, então, foram efetivamente entrevistadas 8 cozinheiras alimentares, né, todas do sexo feminino, com idades entre 36 e 61 anos, sendo a média de idade de 48,75 anos. As cozinheiras com posto de trabalho nas 5 unidades alimentares, de alimentação e nutrição, no âmbito escolar, então, localizadas na cidade de Palmito, São Carlos, Caibi e Riqueza, né, das quais foram selecionadas para a participação do presente estudo, a partir dos critérios de inclusão estabelecidos. Então, quando questionadas sobre como é o seu trabalho, que era uma das questões da entrevista, né, 2 relataram que era cansativo, que exigia muito esforço, carregar peso, né, e com bastante também atividades que elas realizavam em pé. E desta, uma relatou que, apesar do trabalho ser cansativo, valia a pena, né, e que gosta do que faz. Sobre quais as atividades que realiza, né, no ambiente, na cozinha e no depósito. Algumas cozinheiras relatavam, então, sobre as suas atividades e tarefas desenvolvidas nas cozinhas, né, como fazer bolo, cuca, pães, bolacha, massa, né? Às vezes elas faziam massa caseira, picar carne, picar temperos, verduras e frutas, higienização, lavar a louça, organizar a cozinha, dentre outras atividades. E no depósito, então, etapas como carregar os produtos, abrir os fardos e guardar, organizar o estoque e limpeza, dentre outras atividades. E uma cozinheira relatou sobre os fardos que, quando chegam, são pesados para separar e guardar no estoque. Sobre a pergunta, então, os equipamentos imobiliários utilizados estão adequados? Algumas cozinheiras relatavam que estavam de acordo e que o tamanho da cozinha estava bom. Entretanto, uma relatou que necessitava mais prateleiras nas cozinhas e no depósito para a organização dos alimentos.
falta de alguns utensílios imobiliários, necessidade de 2 pias na cozinha e falta de telas em 3 unidades escolares. Que nas imagens anteriores dava para ver que alguns depósitos estavam cheios de alimentos e não tinha muita organização, tudo muito cheio, né? E elas relatavam que precisava mais mobiliários também. Quando questionadas sobre os seus acessórios se estavam de acordo, algumas cozinheiras relatavam que possuíam todos os equipamentos de proteção individual. Porém, algumas, que nem deu para verificar depois, né, na aplicação do método RULA, que algumas não estavam utilizando todos no momento da entrevista. Sobre a questão, então, que foi verificado, se você possui algum desconforto e as atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho geram algum desconforto, 2 cozinheiras entrevistadas relataram que não possuíam nenhum tipo de desconforto. Porém, uma delas relatou que havia iniciado o trabalho recentemente e que assim não havia nenhum desconforto até o momento. Das queixas mais comuns relatadas entre as cozinheiras foi relacionada ao calor e à temperatura do ambiente, principalmente em período vespertino, dores no joelho, ombros, costas, braços, punhos e pés, movimentos repetitivos de mexer as panelas e carregar pesos, dentre outros, desconforto e atividades executadas. Outro também principal desconforto mencionado entre as participantes do presente estudo foi relacionado ao calor e à temperatura do ambiente. Quando questionadas sobre você teria alguma sugestão de melhoria para o ambiente do trabalho, algumas cozinheiras relataram a necessidade de mais utensílios imobiliários, colocação de telas nas portas e janelas, necessidade de ter 2 pias e 2 torneiras na cozinha, principalmente quando as cozinheiras estavam em 2, né, trabalhando ao mesmo tempo, pisos e revestimentos adequados e de fácil higienização, necessidade de vestiário, dentre outras sugestões de melhoria. Muitas relataram que o vestiário, no caso o vestiário não tinha, né, mas o banheiro, ele ficava muito longe da cozinha, né, então elas tinham que sair quando precisavam e ficavam muito distante. Então elas sugeriam ter um banheiro mais próximo, né, à cozinha. No método RULA, então, a gente pode ver algumas imagens, né, e foi feita a angulação também das imagens. Realizou-se registros fotográficos, filmagens e observações diretas entre as participantes da pesquisa em seu ambiente de trabalho, desenvolvendo, então, diversas atividades. A idade média das cozinheiras, então, foi 48, né, e a faixa etária de maior prevalência está em 46 a 50 anos. A maioria das participantes, elas trabalhavam 44 horas semanais, em turnos mais matutinos e ou vespertinos, ou também noturnos. E quando era noturno, eles ficavam até mais ou menos às 11 horas. Com jornada de trabalho diária de 8 horas e 48 minutos, também, de segunda a sexta-feira. Foi analisado o processo de trabalho a partir da execução de algumas atividades diárias, desde então a estocagem e armazenamento dos insumos até o produto final ofertado ao usuário. Nessa imagem, né, nesse posto de trabalho, que foi caracterizado pela atividade de higienização das panelas, né, onde elas estão lavando as panelas, observou-se que a cozinheira ela realizava suas atividades em pé e com movimentos repetitivos. A aplicação, né, a partir da aplicação do método RULA, pôde-se observar o resultado da análise realizada com a cozinheira, né? Nas 3 imagens, ela constatou-se inclinações do braço de 45 a 90 graus com abduções, né? Dá para ver que o punho dela também está bem inclinado, né? E essa etapa ela é considerada uma atividade intermitente com carga inferior a 2 quilos. E a partir, então, das informações que foram atribuídas ao software, atribuiu uma pontuação de 6, o que coloca a atividade em um nível 3 de ações. Assim, o posto de trabalho ela não apresenta condições ideais de atuação e necessitam serem introduzidas mudanças nesse caso, né? Dá para ver que a postura dela não está muito, né, tá incorreta,
com muita inclinação. Então, se fica realizando esses movimentos muito repetitivos, também a causa pode gerar alguns problemas futuramente, né? Nesse outro posto de trabalho, então, observou-se que a cozinheira, ela realizava, estava fazendo a higienização, né, a lavagem das, nesse caso, de chicórias, né, e ela também observou que ela realizava as atividades em pé e com movimentos repetitivos, né. Nesse caso, as informações que foram atribuídas ao software, né, atribuem uma pontuação igual a 7, o que coloca a atividade em um nível 4 de ações, e que, portanto, nesse posto de trabalho analisado, necessitam ser introduzidas mudanças imediatas, né, que a pontuação 7 seria o nível maior, né, porque dá para ver que ela está com a postura mais incorreta também, né, os pulsos, elas, quando fica muito tempo em pé e com movimentos que não tem muitas escoras, deu para perceber que ele gerava essas pontuações maiores, né. Nesse outro, nessa outra imagem, ela tá picando, né, as verduras também. Pode verificar que ela também, né, tá desenvolvendo as atividades em pé, com movimentos repetitivos também, né. E também, pode-se observar uma pontuação igual a 7, que nesse caso também necessitam ser introduzidas mudanças imediatas, né. Dá para ver também a inclinação, né, do braço, do antebraço, dos punhos, pescoço e tronco. Então ele acaba gerando mais riscos também, né, e de desenvolver algum problema. Nessa imagem dá para verificar, né, que ela está desenvolvendo atividades desde em pé, como também agachadas, né? E ali ela está selecionando as frutas, né? Ali no caso tem a maçã e a tangerina. E pode-se verificar, né, nessa imagem a inclinação, que ela possui inclinações do braço, antebraço, também do punho, né? Pescoço e o tronco também estavam inclinados, né? As pernas e pés estavam apoiados e equilibrados, né? E também a carga era intermitente inferior a 2 quilos. Então, a pontuação também gerada foi 7, né? Que coloca, precisam ser, nesse caso, introduzidas mudanças imediatas. Nesse outro posto, então, ela estava preparando, né? Cozinhando, enfim, a carne. Observou-se que a cozinheira ela possuía inclinação do braço, antebraço, punhos, pescoço e do tronco. Realizava as atividades com rotação e inclinação lateral, né, do tronco e também do pescoço, porque ela dava essa inclinada, né, tanto no tronco como também ali no braço. Realizava suas atividades em pé e com movimentos repetitivos. E também deu para verificar ali os movimentos de antebraço, que o antebraço cruzava, então, o plano sagital, né, que ela passava, enfim, para o outro lado também. Então, também gerou uma pontuação igual a 7, com atividades de um nível 4 de ações. Então, também necessitam ser introduzidas mudanças imediatas. Nessa outra imagem, né, sentada, no caso, na cadeira, ela está prescrevendo e escrevendo sobre as amostras que são preparadas, né? Eles colocam o nome nas etiquetas, enfim, para preenchimento da coleta de amostras. Então, constatou que ela possuía inclinação do braço, antebraço, punhos, pescoço e tronco. O pescoço estava rotacionado e também com inclinação lateral, e o tronco também estava um pouco rotacionado, né? Realizava, então, as atividades sentada e com movimentos repetitivos, e as pernas e pés não estavam corretamente apoiados e também equilibrados, né, que nem dá para ver na imagem, ela está meio que cruzada as pernas. Então, também, a pontuação foi igual a 7, né, e também precisam ser introduzidas mudanças imediatas. E nessa outra imagem, então, ela também estava fazendo o servimento do bolo, que nesse caso era bolo, né, no lanche da manhã, e observou-se que ela realizava as atividades em pé, com movimentos repetitivos, com o tronco curvado e elevação do antebraço. As pernas e pés estavam corretamente apoiados e equilibrados. Então, pôde-se constatar também,
né? Nesse caso, a atribuição foi uma pontuação igual a 6, e, portanto, nesse posto de trabalho analisado, necessita realizar uma investigação e devem ser introduzidas mudanças. Dá para ver um pouco que a bancada é mais alta, até na entrevista ela relatou que ela achava alta, né, para a altura dela, essa bancada para servir as refeições. Também pode-se constatar, né, no presente estudo, que no geral, né, as cozinheiras, elas permaneciam por longos períodos, então, em pé, né, com o pescoço flexionado, algumas posições do ombro, braço e antebraço também levantados. Durante o corte de alguns vegetais, corte de carnes, cocção de alimentos, os movimentos eram realizados repetidamente. Também pode-se verificar que a maioria das cozinheiras, elas não utilizavam luvas de proteção, né, quando estavam cortando os vegetais ou picando a carne, o qual também colocava em risco, né, para possíveis ferimentos e acidentes de trabalho. E na quarta etapa, né, foi verificada a percepção do usuário frente ao ambiente construído através, então, do poema dos desejos. Para essa etapa, então, realizou-se a percepção e avaliação do usuário frente ao ambiente construído através da aplicação do poema dos desejos, com adaptações para o público, então, proposto. A ferramenta, então, de percepção utilizada foi o poema dos desejos, e tendo como a seguinte questão, né, norteadora. Como você gostaria que seu ambiente, né, fosse, no caso, a cozinha e depósito fosse? Segundo a análise, né, do poema dos desejos, preenchida por 8 cozinheiras participantes do estudo, pôde-se verificar os itens que as mesmas gostariam que tivessem no ambiente estudado em relação à quantidade dos desejos, né? A maior, que mais, metade, né, das entrevistadas, no caso das que preencheram, né, o poema dos desejos, relataram que gostariam de ter um vestiário para quando elas chegassem, né, pudessem se trocar adequadamente, né, trocar, colocar, enfim, os EPIs, que tivesse um banheiro mais perto da cozinha, né, para elas poderem ir. Até porque quando elas saíssem do banheiro, elas têm que trocar, né, ou tem que tirar o avental, enfim, elas não podem ir ao banheiro com o avental. Uma, então, relatou que gostaria de um local para guardar pertences pessoais. 3 delas relataram que gostariam que tivesse telas nas janelas e portas e também ventilação no ambiente, né? Porque algumas relataram que como não possuíam telas, né, nas janelas e nas portas, elas precisavam deixar a janela fechada. Então, elas gostariam que tivesse essa tela até para poder ter mais ventilação no ambiente, né? Conforto térmico também foi relatado, piso e revestimento de fácil higienização, ter mais prateleiras, bancada adequada para a manipulação dos alimentos, móveis em bom estado de conservação, né? 2 delas relataram que gostariam que tivessem 2 pias com 2 torneiras, né? Para também facilitar e otimizar o tempo. A altura adequada dos mobiliários e a área de serviço, então, ter um tanque, né? Esses foram os desejos que a maioria, no geral, relatou. Aqui só mostra algumas sobre como você gostaria, né? Eu gostaria que tivesse um piso com mais facilidade de limpeza, né? Enfim, as 2 torneiras, ter banheiro perto na cozinha, tivesse o banheiro com vestiário. E na quinta etapa, então, foi a análise das condições ergonômicas, né? Que para o aprimoramento das condições de trabalho nessas unidades, a partir da análise do ambiente construído, né? Através do EMEAC, as análises e avaliações dos dados coletados dos registros obtidos durante a pesquisa, levando em consideração as opiniões dos usuários, foi de suma importância. Além disso, ao sugerir melhorias, o apoio da literatura pertinente, então, com consciência do contexto do estudo, torna-se fundamental também, né? Aqui foi verificado, então, um resumo, né? E também com aprimoramentos e sugestões para esse aprimoramento, né? Foram sobre as bancadas, que tinham posturas inadequadas, enfim. Aí foi sugerido, então, inclusão de plataforma no chão, né, quando a bancada for mais alta, ou também a substituição. Trabalho contínuo e repetitivo, né, que isso tinha bastante. Esforços inadequados, desenvolvimento das tarefas repetitivas, dependendo da preparação. E a sugestão, então, foi diversificar as tarefas, né,
e ou rotação entre os postos de trabalho disponíveis e também ter pausas para essa recuperação, né? Proteção individual, o EPI, poucas cozinheiras estavam com todos os EPIs, né? Tem uma certa, às vezes, resistência por parte das cozinheiras e também pouca fiscalização, né? E sugestão seria trabalhar com atividades para a conscientização das cozinheiras e maior fiscalização também nessas unidades. Temperatura, né? Necessidade de temperatura elevada para a preparação de algumas refeições, elas estavam expostas a uma temperatura elevada. E a sugestão instalação de exaustor provido com telas, né? E a redução do tempo de exposição. Ventilação, em algumas unidades há pouca ventilação, né? Algumas janelas e portas não possuem telas de proteção contra vetores e pragas, então a sugestão foi a inclusão de telas também nessas unidades, né? E as considerações finais, pode identificar, né, reduzir e até mesmo eliminar os riscos através dos métodos que facilitam o acesso, manuseio e utilização desses ambientes, né, com bem-estar e segurança. Para o aprimoramento dessas condições de trabalho nessas unidades, é essencial proporcionar um ambiente adequado, seguro e ergonômico. Investir em treinamentos e capacitações também para esses colaboradores. Os colaboradores ter acesso também aos equipamentos, né, apropriados, aos EPIs apropriados, e também incentivar a participação dos colaboradores nas decisões relacionadas ao ambiente de trabalho, né, que isso também pode verificar com esse estudo que é bem importante também escutar a opinião delas, que estão lá todo dia, né, nessas unidades. Portanto, então, com a pesquisa podem ser analisadas as condições ergonômicas, que é de suma importância para entender a atual situação desses ambientes, nessas unidades, e assim foi elencado algumas propostas de intervenções possíveis, a fim de contribuir para a melhoria e aprimoramento desses espaços, evitar os riscos ocupacionais e também os acidentes de trabalho, como também para a formulação de projetos futuros. As referências. Muito obrigado pela atenção.